Boa noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe a todos nessa casa espírita, nessa casa de oração, para que nós possamos renovar as nossas energias. Aqui a gente se reabastece dessa vibração positiva, dessa boa sintonia, porque a espiritualidade está aqui presente e pronta para nos ajudar, para nos orientar, para nos assistir. Mas é muito importante que a gente peça, né? Os espíritos sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Se a gente não pedir, eles vão ficar do nosso lado, mas eles não tomam decisões pela gente, por nós. Então nós temos que estar atentos, nós temos que pedir sempre orientação para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente melhore como ser humano, e eles vão estar prontos a nos assistir. Então, é nossa sempre. A gente tem que sempre tomar iniciativa, porque eles não tomam iniciativa por nós. Nós somos responsáveis únicos pela nossa encarnação. E nós vamos ter toda a ajuda necessária a partir do momento que a gente peça. E quando desencarnar também. Então nós devemos nos concentrar, desligar os obsessores eletrônicos. Não deixa no modo avião, não, desliga. Para que essa conexão seja limpa. Esse é o momento em que nós vamos fazer aquilo que Jesus nos pediu. Jesus nos deixou, resumiu todos os mandamentos e todos os profetas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o momento de nós nos amarmos. Esse é o momento de nós nos conectarmos com a espiritualidade, pedir força e energia para que a gente, por enquanto, por essa semana, a gente toque bem essa semana com tranquilidade, paz, com bons pensamentos, com boas atitudes. Segunda-feira que vem a gente pede de novo, tá bom? Com a leitura de preparo de ambiente, nosso irmão Juliano Filho. Do livro, boa noite, Amai-vos uns aos outros. A mensagem de hoje: como Deus nos educa. Existe, mas não espera que acreditemos em sua existência. Ama-nos, mas não nos concede privilégios. Escuta-nos as petições, mas não nos atende aos caprichos. Orienta-nos, mas respeita o nosso livre-arbítrio nas decisões. Auxilia-nos, mas não nos substitui no esforço a ser feito. Aponta-nos o caminho, mas não impede que dele nos desviemos. Quer a nossa alegria, mas não nos evita a tristeza. Dá-nos a semente, mas nos faz responsáveis pela semeadura. Ampara-nos, mas se assim desejamos, não nos impede de cair. Quer-nos hoje, mas nos aguardará pelo tempo que for preciso. Sempre fará por nós a parte que lhe compete, mas não a parte que a nós compete fazer. Que assim seja. Abençoe com as sagradas contas do seu rosário, Mãe querida, grande força do universo. Agradecemos a oportunidade de novamente estarmos reunidos aqui. Pedimos ao Pai que nos proteja, ajude e ampare nessa semana que para nós se inicia. Que ela seja de muita paz e muita saúde. Que os percalços que nós tivermos que ultrapassar sejam superados com muita coragem e resignação. Que Nossa Mãe Maria nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez estamos recebendo aqui o nosso companheiro Eugênio Corrêa, que hoje só traz um estudo com o título A Contribuição do Espiritismo para a Missão Espiritual do Brasil. Que os bons espíritos possam intuí-lo, assisti-lo. Uma boa palestra. Boa noite, meus irmãos dos dois lados e irmãs dos dois lados da vida. Possamos ter de ambos os lados as inspirações apropriadas para o que precisa ser dito e para o que precisa ser ouvido por cada um de nós. E eu adoro parafrasear um amigo meu e sempre repito, e tenho certeza, cada vez acredito mais, que os dois ouvidos mais perto da boca que fala
são os que mais precisam ouvir sempre. Por isso, a nós é dado o estudo. E a sintonia se faz sempre própria, porque as palavras do nosso irmão presidente, a nos chamar aqui, todos presentes, a atenção para as nossas responsabilidades, teve tudo a ver com a página Como Deus nos Educa, que Ele está sempre junto a nós, sempre com a mão estendida, mas cabe a nós pegá-la e cabe a nós caminhar. Não tenhamos outra ilusão, como muitos nós temos, inclusive quando adentramos a um caminho religioso, geralmente nos nossos momentos de maior aflição, fora a tradição da formação familiar que cada um tem, mas às vezes se afasta um pouco e retorna à busca quando estamos para relaxar, na pior. Ou nos julgamos estar. Porque no capítulo do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, em muitas passagens, nos é lembrado que são nas aflições em que nós estamos, talvez, com as maiores possibilidades de crescimento. São nas crises. Se a gente pegar, por exemplo, a simbologia da palavra na cultura oriental, crise tem duas possibilidades, tem dois significados. O primeiro é perigo e o segundo, mais importante, é oportunidade. Porque é quando nós estamos no perigo ou nas quedas, preocupados com o perigo que elas possam nos trazer, quedas de toda ordem, né? É a nossa oportunidade de buscar as mudanças. Tira o S e aproveite a palavra que gera, né? Exatamente, exatamente. Bom, o tema, reduzidamente, ele está ampliado mas é a missão do Espiritismo no Brasil, que nada mais é do que a contribuição do Espiritismo para justamente a missão espiritual do Brasil. Cabe aqui um pouco de história para nós entendermos, né? Um pouco. Conta a história, quer dizer, está assinalado que em 30 de abril de 1856, Kardec, que era um pesquisador, um pedagogo, né? Estava a buscar, vamos dizer assim, entender melhor, esclarecer à luz da ciência. Ele era um estudioso, pertencia à Sociedade Científica de Paris, à luz da ciência, a compreensão dos fenômenos das tais mesas girantes e de outras coisas similares. E até nós, depois que começamos a estudar a doutrina espírita, sabemos que elas foram inicialmente assim trazidas para chamar a atenção, né? Como ainda há muita gente que procura a área espiritual, seja através do espiritismo, pensando no espiritismo mais numa linha da doutrina que Kardec nos trouxe, que é a doutrina dos espíritos, pertence a todos, ou numa linha que gostam de chamar mais espiritualista. Kardec mesmo chamou os estudos dele estudos de uma filosofia espiritualista. Não importa, vamos dizer assim, as sutilezas, mas sempre estamos agregados à ideia de que alguma coisa nos orienta, nos guia, nos estimula e nos protege. Mas precisamos fazer a nossa parte, bem foi dito na fala inicial. Então, Kardec, quando estava nessas pesquisas, um dia, dentro de uma das sessões, chamadas sessões de pesquisa espírita, né? Na época ainda não com esse nome, eles já estavam usando uma psicografia que não era feita pela mão humana, mas estava usando aquele cesto que tinha uma caneta, né, no cesto, e hoje nós sabemos como, mas pelo movimento gerado pela energia dos médios, ia se movimentando e ia escrevendo as perguntas. E Kardec, né, na época ainda Hippolyte Léon Denisard Rivail, a cesta virou para ele e veio escrito o seguinte: és o obreiro que reconstrói
o que foi demolido. Era a sua deixa para começar a organizar o que viria a ser o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, na sua primeira versão, e com atualização e fechamento em 1860. Só um dado histórico. O que nos interessa, falando de Brasil, é que não demorou muito para o Espiritismo cruzar o Atlântico e desembarcar no Brasil. Dois desses grandes que foram importantes para nós, só para termos uma referência também histórica do Brasil. Um foi o educador francês aqui, residindo, Casimir, que traduziu para a língua portuguesa em 1860 mesmo, Os Tempos São Chegados, um livro que falava das questões espíritas. O outro foi um jornalista, Teles de Menezes, que fundou em Salvador o primeiro centro espírita brasileiro, denominado Grupo Familiar do Espiritismo, em 17 de setembro de 1865. E o primeiro periódico espírita do país, O Eco do Além Túmulo, em 8 de março de 1869. Só uma referenciazinha. Outros poetas importantes que nós todos conhecemos, né, e pesquisado, é o Bezerra de Menezes, né, conhecido como médico dos pobres, extraordinário. E vamos também só falar, que são muitos, mas em Francisco Cândido Xavier, que novinho escreveu em 1932, aos 22 anos, o primeiro livro, Parnajo do Além Túmulo, antologia com 259 poemas assinados por nomes como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos. E até o seu falecimento, em 2002, escreveu, psicografando, 459 livros, com todos os direitos doados com registro em cartório às obras assistenciais. Não é à toa que nós reverenciamos muito o trabalho desse nosso irmão. Bom, nesse mês que nós estamos comemorando justamente, e daí os temas que escolhemos para as palestras, eu e outros tantos, né, nas casas de uma maneira geral, esse trabalho de Kardec, é interessante também outra referência. Em 2015, um órgão internacional verificou que haviam 13 milhões de adeptos do Espiritismo, reconhecidamente no mundo inteiro. Reconhecidamente é até interessante, né? Porque no Brasil mesmo, até algum tempo atrás, e não muito, a pessoa tinha dificuldade de dizer no censo que era espírita. Hoje já, né? Hoje já acontece bastante. Agora, olha que interessante em relação aos 13 milhões. No Brasil, na época, né, desse censo, que foi em 2015, são 3,8 milhões. Isso significa que cada 3 seguidores da doutrina espírita identificados no mundo, um é brasileiro. E quando nós falamos nisso, cabe lembrar a situação do espiritismo no país, e dentro de um país, um grande país, enorme país católico, com 123 milhões e 4 fiéis, segundo o censo desse de 2010. Passou também a ostentar o título de maior nação espírita no mundo. O sucesso espiritismo do Brasil, interessante, onde tem mais seguidores do que na própria França, onde surgiu, pode ser explicado ainda pelo processo de religiosificação. Isso é interessante porque o Espiritismo tem 3 pilares: um pilar filosófico, um pilar científico e um pilar religioso. São 3 bases na qual a doutrina se alicerça inicialmente, e mais os princípios. No pilar da filosofia, a partir do conhecimento e compreensão dos fenômenos espíritas, amadurece a interpretação quanto à realidade da vida, respondendo a questões como: de onde viemos, o que viemos fazer neste mundo e para onde iremos após a morte do nosso corpo físico. Hoje aqui mesmo, mais uma vez na fala, foi lembrado, e nos é lembrado sempre, o porquê que estamos aqui. E tem que ser lembrado sempre, porque nós esquecemos quase sempre. Na nossa prática, no tempo que investimos em coisas que têm seu valor, né, dentro de um limite. E o pior
não é que nós façamos um investimento nosso, pessoal, é que às vezes a gente cobra de outros a impossibilidade do investimento, deles fazerem o investimento e terem também resultados, vamos dizer, também no cunho físico, material, de tanto que ficamos preocupados com os nossos. E tenho certeza que todos conhecemos as perspectivas da exploração, dos domínios de uma maneira geral pelo poder para obter o resultado, da irresponsabilidade em cuidar de tudo que é público, de administrar a própria saúde do povo e por aí vai, né? E não estou falando de ideologia política, não estou falando, posso até estar lembrando coisas que falam, mas não tem nada a ver. O pilar da ciência estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos, ou seja, os fenômenos provocados por espíritos que passam a ser fatos naturais quando compreendidos à luz de uma ciência que os estuda. Isso é interessante, os dois pilares principais, para a gente lembrar por que a gente vem aqui. E eu gosto de lembrar porque eu me divirto um pouco com certas coisas. Se eu não me divertir também fica cansativo, né? Pelo menos eu sou assim. Então, eu gosto de me divertir. Tinha um amigo meu, dirigente de uma casa espiritual muito grande no Rio de Janeiro, que ele reunia as pessoas assim, antes de começar o trabalho da casa espiritual, que não era exatamente um centro muito convencional, que chamam de kardecista, né? Que é da doutrina, a base era a doutrina, mas que ele dizia o seguinte: eu só queria dizer a vocês o seguinte, eu não sei o que vocês vieram fazer aqui, mas não sei se vou decepcionar alguns, mas nós não arranjamos emprego para ninguém aqui. Não sei se vou frustrar outros ou outras, mas nem arranjamos marido, nem esposa, e muito menos tiramos o marido de alguém ou a esposa de alguém, para facilitar o presente ou a presente. E aí ele ia dizendo um monte dessas, vou me permitir, dessas bobagens que às vezes eu vou buscar nas casas espirituais. E mais uma vez volto à fala inspirada do nosso irmão, e o texto, como Deus nos educa, que nada será feito que não seja dentro da justiça ou bondade divina. Se assim o for, esse não é o Deus que eu acredito. Mas como explicar isso que a gente vê em volta da gente, às vezes, que pessoas, vou botar entre aspas, que nos parecem ruins, estão em situação maior ou melhor do que pessoas, vou botar entre parênteses, que nos parecem boas. Eu mesmo, que sou um docinho de coco, diz a pessoa para si mesmo, por que eu estou assim quando aquele, e às vezes é uma palavra que não é possível falar numa casa espírita, como aquele meu vizinho que é isso e aquilo. Deus é justo e é bom. Eu não entendo, mas sei que eu estou exatamente onde eu tenho que estar, passando exatamente pelo que eu tenho que passar, na companhia exatamente daqueles com os quais eu vim para ficar. Nem que seja um tempinho. Com você eu vou ficar até o final da vida, até a minha intenção. Mas é bom explicar para não gerar problemas futuros. Mas não custa nada, né? Sou humano. Então, a gente pensar nisso. Por isso que aquelas 4 palavrinhas não são extremamente confiáveis. Entrega. Com trabalho. Fazendo a sua parte, como bem lembrou. Entrega a Deus. Mas faz a sua parte. Aceita o que vier. Que é o que você merece. Ou pelo menos o que você precisa. Merece de precisar. Ele está sempre querendo, só quer que a gente vá para frente. Quando a gente põe, por exemplo, um filho querido de castigo, a gente sofre mais do que ele ajuda. Não sei vocês, mas eu sofro. Mas sofria, né? Porque já estão tão grandes. Mas mais do que eles do castigo. Uma vez ou outra, quando eu dei uma palmada, que eu, na minha limite intelectual, eu diria que foi merecida, para poder ajudá-lo a despertar, não é um espancamento no tronco, mas eu, às vezes, doía mais em mim do que nele.
Outro dia o meu de 46, que é o mais velho, o mais novo tem 16 agora, mas o de 46, eu dizia para ele, sabe que eu ainda, filho, a gente conversando sobre as coisas do passado, ele dizia, você está dando muita moleza para meus irmãos. Na minha época você era duro. Os mais novos. Eu digo, filho, naquela época eu era mais ignorante. Eu estou um pouquinho mais esperto. Então eu estou um pouquinho mais brando, mas continuo botando os limites de maneira um pouco diferente também. Olha só, quantos anos há de diferença? 30 anos. É uma vida. Então é isso. Mas eu diria o seguinte, ainda me dói. Aí eu digo assim, ainda me dói aquele dia, eu lembro lá. Ele diz, eu também lembro, você está falando, mas eu também lembro. Eu estava descendo com patinete, com o skate, batendo no skate de encontro ao portão da garagem, danificando o portão, evidentemente. Você falou a primeira vez, você falou a segunda, e eu me lembro que eu ri. Aí você tirou o skate, quebrou o skate no joelho, me deu umas palmadas e botou de castigo. Digo, olha só quanta coisa, quanto tempo mudou. Para começar hoje, se eu tentar quebrar o skate no meu joelho vai partir todo, o skate vai ficar inteiro. Só para começar. Depois, eu não tenho mais a vontade de fazer isso. Também seu irmão não faz, fica aquela brincadeira, mas é a verdade, cada coisa do seu tempo. E o Espiritismo nos ajuda a compreender isso, a doutrina. A doutrina também nos diz o seguinte, no pilar religioso. O pilar religioso observará como fim a necessária transformação moral do homem, para a sua consequente maturidade e evolução espiritual, a partir da compreensão e prática consciente dos ensinamentos trazidos por Jesus na segunda revelação. Interessante lembrar, houver tempo sobre as categorias. As pessoas que fazem área pedagógica costumam estudar umas divisões do domínio cognitivo, domínio psicomotor. São classificações como se fossem escadinhas que a gente tem na cabeça, né? Então, vou citar uma delas que eu me lembro agora. Primeiro degrau, conhecimento, mas no nível de memorização. Embora, infelizmente, muitos ainda fazem provas só de memorização. Segundo degrau, compreensão. Capacidade, por exemplo, de falar com as suas palavras, estou dando uma das subcategorias do que você diz. Terceiro degrau, aplicação. Capacidade de aplicar um conhecimento que tem, como nós temos que aplicar o conhecimento após compreender dos pontos básicos da doutrina espírita. Terceira, análise, quarto degrau. Capacidade de nós temos de olhar as situações e fazer as correlações, analisando do que aquilo tem a ver com os princípios da doutrina. Penúltimo, quinto, síntese. Separar o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Última avaliação, o juízo de valor. Em relação aos outros, nós não devemos julgar os outros. Em relação a nós próprios. Esse é um princípio fundamental. E desses três pilares saem alguns, são os que a chama de princípios doutrinários. Primeiro é da existência de um Deus. Nesse princípio é o seguinte, para crer-se em Deus, basta-se lançar um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar todo o efeito de uma causa e acreditar que nada pode fazer, que o nada pode fazer alguma coisa. Você me lembrou a minha filha de 18 anos. Porque, não, esse ainda está grande. Mas um mosquito é considerado um dragão. 18 anos, o mosquito é um dragão. Bom, a imortalidade da alma, outra coisa que nós acreditamos, né? Com princípio. Não somos seres humanos que ocasionalmente participam de uma experiência espiritual, diz o princípio. Somos espíritos que no momento estamos vivenciando uma experiência humana. Moacir Costa Araújo, em Quântico, Espiritualidade e Sucesso, nos diz isso. Um dos que eu gosto mais, a pluralidade das existências. É o que eu gosto mais. Gosto tanto que até gaguejo. Olha que texto bonito, vejam se não é a verdade. E vejam se ele em si não é igualitário.
somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Às vezes, peguei um trecho, às vezes é preciso que o vento nos leve a um lugar para ali desempenharmos uma tarefa, uma determinada encarnação, nosso plano encarnatório. A gente se esconde no corpo quente, num coração amoroso, e então renasce, vestido de carne, com roupa branca ou preta, amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partimos, deixando a roupa usada e rumamos para onde o fluxo da vida nos conduzir, para viver outra experiência. Que está num outro livro muito querido, Sabedoria de Preto Velho, de Pai João de Aruanda. Aí, aqui é mais fácil falar, mas quando eu estou num lugar muito mais tradicional, embora a doutrina espírita seja todos, isso daí eu já falo porque eu continuo sendo uma criança implicante. Mas eu falo, e junto logo a isso, uma colocação de Mahatma Gandhi que, mais do que eu, merece respeito. Como a abelha que colhe o mel de diversas flores, a pessoa sábia aceita a essência das diversas escrituras e vê somente o bem em todas as religiões, em todos os caminhos. No livro Unidade, onde Marcos Vaz estuda as religiões no mundo, ele diz o seguinte, que após pesquisar, viajar, frequentar vários caminhos religiosos, ele chegou à conclusão que as religiões nada mais são do que dialetos diferentes através dos quais Deus falou com os homens e os homens buscam voltar a falar com Deus. Bonito, né? Outro que eu gosto muito, só para afirmar mais uma vez o conceito do espiritismo da igualdade, é que Jesus não era bandista, não era espírita, não era católico, não era evangélico. Eu poderia ficar citando outros tantas aqui. A religião de Jesus era o amor. As salas de aula, as religiões nada mais são do que salas de aula na universidade da vida, da existência, onde o homem entra para aprender a ser melhor. Religião é caminho, ser melhor é a meta. Eu acho que o espiritismo é o caminho, e neste momento, uma etapa de vida que já começou há muitos anos, é o meu. Outros já existiram. Outros já existiram, na família e por meu caminho também. E todos eles, eu olhando, não vejo nada de ruim neles, mas o espiritismo me atende, me explica de onde eu vim, seguindo dogma, me dá princípios e mostra que, como bem colocou o irmão, pela lei do progresso, o progresso intelectual tem significação, ele geralmente é o primeiro que se desenvolve. Não estou falando de instrução, estou falando de desenvolvimento, inclusive a instrução nos ajuda, é claro, mas não resolve. Vamos ver mais adiante um pouquinho. Mas o principal progresso que ele nos ajuda a fazer, o espiritismo, a principal missão é o progresso moral, é nos tornarmos pessoas melhores. Também fala na pluralidade, é o outro princípio, dos mundos habitados. São mundos diversos circulando no espaço infinito e oferecendo aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento, ao seu aprendizado. Escolas diferentes. O último princípio, o quinto, é a pluralidade dos mundos habitados. É a comunicabilidade dos espíritos. Considerando que a ação dos espíritos ocorre de dois lados da vida, do mundo corporal e o mundo espiritual. É natural que exista a comunicabilidade dos espíritos. As comunicações podem ser ocultas ou extensivas. O extensivo é como o pessoal, né, dão uma passagem, fala em passividade, fala em incorporação, mas ninguém incorpora aqui. Não é esse tipo de coisa, há uma acoplagem energética, outro tipo de coisa, mas é simbólico, né? A única coisa que incorpora, estou falando sério, não estou brincando não, é o espírito quando vai renascer, porque antes mesmo da constituição do corpo, ele ali já está, ele chega, né? Então, de certa maneira, teoricamente, há dois corpos começando a ocupar o mesmo espaço na mãe que está gestando.
Com esses princípios doutrinários, o Espiritismo contribui fortemente para a lei divina do progresso, que no capítulo 8 do Livro dos Espíritos nos fala do progresso intelectual e do progresso moral, nas respostas dadas às questões 780, 780A e 780B, que aqui resumidamente apresentamos. Eu resumi, tá? O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Nós sabemos disso por grandes cabeças, criadores de grandes obras da ciência, que são usadas inadequadamente. Não é? O progresso intelectual faz compreensível o bem e o mal, e o homem, desde então, pode escolher. Livre-arbítrio que o irmão colocou bem. A quem mais se der, mais se dará, se cobrará. Né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade do homem contra seus atos. Muito bem colocado também pelo irmão aqui no início. Eu queria fazer um alerta, baseado no Livro dos Médiuns, no item 265, que fala da distinção entre os espíritos bons e os espíritos ruins. Isso para quem gosta de conversar com o espírito. E aí me permito dizer, dos desencarnados e dos encarnados, nós somos espíritos, né? Diz o seguinte, a 265, está no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. A inteligência não pode ser considerada um indício certo da superioridade, visto que a inteligência e a moral não marcham sempre juntas. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser inferior moralmente. Sabemos disso pelo dia a dia da vida, não é verdade? Quando desencarnamos, vamos para lá exatamente como aqui estamos. De repente não mudamos, só passamos para o outro lado, não é verdade? E é claro que aqueles que têm ainda interesse em tudo aquilo que moralmente não é adequado, continuam aqui na psicosfera terrestre, que ainda é uma farra para sua intervenção, para sua participação e para os nossos ainda desejos extremamente materialistas. O Espiritismo pode contribuir para o progresso, como nos diz a resposta a outra questão do Livro dos Espíritos. Quando Kardec lhes pergunta, na questão 799 do Livro dos Espíritos, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Em resposta, resistam, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse evolutivo. É um processo entre o necessário e o supérfluo. É de cada um, como bem colocou mais uma vez o irmão no início. Deixa eu dar um salto aqui, porque o relógio não foi respeitado por mim. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, o Espiritismo nos esclarece, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar o seu futuro, trabalhando para destruir os preconceitos de seita, de castas, de raças, bem como de sua separatividade e consequente não responsabilidade quanto às questões ambientais do orbe planetário que o acolhe e do universo que a Terra integra. Assim, ensinar aos homens a grande solidariedade que deve unir todos os integrantes da obra da integralidade divina é uma responsabilidade que o Espiritismo traz para si, para o nosso desenvolvimento. Não é à toa que o irmão lembrou os dois mandamentos que Jesus aos escribas deixou claro. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e respeitá-lo, respeitar as suas leis, as leis morais, por exemplo, né? E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Operacionalizando um pouco mais, não fazer o outro aquilo que não queres que a ti seja feito. Já é bom, já quebra o galho. Mas mais do que não fazer o mal, nós vamos melhorar quando a gente começar a fazer o bem. Fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Bom, eu não vou continuar aqui nas páginas por causa do horário. Você está dentro pra caramba, pode. Olha o risco. Não, olha o risco. Olha o risco
Tá bom, então eu vou. Vamos lá, então vamos por aqui. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, só para retornar, preparar o futuro. O Espiritismo, no entanto, para isso, terá que sustentar grandes lutas, mais contra interesse imediatista dos homens do que contra a convicção dos incrédulos sobre os seus princípios, porque isso já vem sendo derrubado progressivamente. Agora segura, hein? Vamos chupar essa uva juntos. Esse sorvete. Prova dessas palavras são as próprias lutas interiores que nós, já espíritas por convicção, eu botei aqui só para implicar comigo mesmo, tá? Eu que tenho que ouvir primeiro. Acredito. Porque de vez em quando eu digo, eu sou realmente um espírita convicto, porque se eu fosse um espírita convicto, eu já teria conseguido superar certas coisas. Eu ainda não superei. Mas já estou acordando, já é um princípio. Até porque ele, como diz aqui, como Deus nos educa, ele tem todo o tempo da eternidade para nos esperar. Ele não tem a pressa, porque ele quer que a gente se aperfeiçoe. Nós mesmos temos que ter essa paciência, não o conformismo, não o deixar para lá, mas a paciência. Por quê? Estamos num orbe de provas e expiações. Se soubéssemos nosso currículo vitae de outras encarnações, não conseguiríamos sobreviver. Por isso que ele nos dá o véu de Isis, como diz o outro, né? Aquele véu que nos ajuda a esquecer parcialmente as nossas coisas. Uma vez ou outra, quando é necessário, ele dá uma dica. E essa dica, às vezes, não é muito boa. Hoje eu tomava um cafezinho com uma amiga nossa, que é uma espírita muito mais experiente e conhecedora do que eu, e ela estava dizendo que ela não tem a audição, ela não tem a audiência. Mas ela disse, só uma vez ela ouviu. Ela estava contando para a gente, isso que é um chá, que é isso, que é aquilo. Ela disse, não, chá me enjoa, não sei, porque eu nunca consegui tomar chá. E uma vez, Eugênio, foi a única vez que eu ouvi no meu ouvido, disse ela, alguma coisa. Ela é intuitiva, ela disse assim, uma vez eu estava, minha mãe tentando me dar um chá, que eu estava muito mal, e ela disse que tem vômito com chá e tudo, aquela coisa toda. Então ela disse, e eu não conseguia tomar. E aí comecei a pensar não para fora, mas lá dentro, né, que a mãe estava forçando ela a tomar, ela disse assim, eu odeio o chá, eu detesto beber isso. Aí disse que ela ouviu no ouvido dela assim, isso é para lembrar daqueles que você envenenou. Interessante, né? Interessante. E se nós fôssemos olhando a vida e vendo pelo que a gente passava e nos envolvendo, não iam virar médicos clarividentes, nem audientes, nem nada, ou intuitivos, todos, mas muitos veriam algumas ostensividades vir na medida que você precisa para dar um pequeno despertar. Dá um pequeno despertar. Então, voltando aqui, então, prova dessa palavra são as próprias lutas interiores que nós, já espíritas, por convicção, acredito, enfrentamos para nos auto-superar em muitas tendências pretéritas que se apresentam como desafiadores, nossos adversários íntimos a nossos passos evolutivos. É aquelas situações em que nós estamos achando que já melhoramos, vem um gatilho, um termo que é usado para dizer que aciona uma tendência, e você às vezes assim, puxa, fiz de novo. Eu achei que já não era, a gente fica pensando, eu achei que não era mais vulnerável a isso. Todos nós temos os nossos gatilhos. Ou aquelas emoções que vêm com certas situações que você não compreende, passa por ela, curte a emoção, mas se você pensar, ali tem alguma coisa a ver. As suas emoções internas, as verdadeiras, não essas de disfarce na linguagem da análise transacional, aquelas que a gente usa. Às vezes uma pessoa super alegre, super brincalhona,
tem uma profunda tristeza por dentro, lá no seu íntimo, que ela não consegue tomar o contato, né? E vice-versa. É uma pessoa toda melancólica, toda, né? Que você diz, que chuchuzinho, que florzinha, tem uma raiva contida, tremenda. E não só os outros, mas os próprios, às vezes, são surpreendidos quando isso emerge de repente, um momento nem sempre muito favorável. São as nossas tendências. Ao nosso adversários íntimos, aos nossos passos evolutivos, ao nosso progresso à luz dos ensinamentos do Cristo, pela ação consciente da vontade. Eu não vou ler muito, mas o fundamental que o Espiritismo nos dá, ensina o caminho, mas nos lembra o importante do livre-arbítrio, a vontade. Esse livrinho aqui do Franciscano Xavier, um daqueles 400 e tantos, Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, tem um capítulozinho aqui que mostra exatamente a nossa luta interna. Justamente o nome do capítulo é a vontade. E diz o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório dividido em diversas seções de serviço. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores mentais. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa a razão. O Espiritismo trabalha a razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. A vontade, contudo, é o impacto dominante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Sem ela, o desejo pode comprar os enganos afetivos de séculos de reparação e sofrimento, nossos desejos. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. A memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Esquece as coisas e vai de novo. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Aquilo que a gente fica pensando, a bagunceira da casa aqui, fica imaginando, projetando. Mental. Quando se trata da conexão entre os semelhantes, ela não nos impede de ser assediados, porque o assédio e a obsessão só se instala da simples a fascinação, a subjugação, a possessão, níveis crescentes de domínio por outros, na medida em que você dá sintonia, aquelas tendências. É ali que eles ligam a tomada, igual a um rádio qualquer. Conexão de semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode, por julgo da disciplina, sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. É o progresso moral pelo uso adequado, amadurecido do livre-arbítrio. Qual é o futuro? Se a gente embarcar nesse caminho, fizer a nossa parte, no tempo devido, eu vou me perder, não se assuste. Agora é só a introdução desse livrozinho, dias melhores. Os dias serão melhores. Olha só o que diz o irmão José para nós. Guarda contigo a convicção de que os melhores dias da tua existência na terra serão sempre aqueles nos quais te consagrares com exclusividade ao bem dos semelhantes, com esquecimento das tuas necessidades imediatas e sem esperares pelo esforço que despenderes em prol da felicidade alheia qualquer espécie de retribuição ou recompensa. Isso um dia a gente vai conseguir. Pode ser que alguém aqui já consiga. Eu sei que eu estou muito longe disso ainda, mas estou me empenhando e o Espiritismo me dá estímulo, me explica, me ajuda a entender
e me dá o apoio que eu preciso para, com a razão, deixar que o meu coração amadureça, se sensibilize na mensagem do Cristo. Obrigado aí pela presença, pela oportunidade de ouvir essas questões e que cada um de nós encontre a força que lhe for própria no momento, mas principalmente a perseverança para continuar buscando ela na oração, nas boas ações, mas principalmente quando errar, não se preocupe com o erro não. Não fique parado no erro, na culpa, porque a culpa, quando adoece no remorso, ela é um peso que você carrega e às vezes quer passar para outros, com a desculpa, terceirizando. Não se pegue na culpa, alicerce no arrependimento e principalmente na reparação. Que Deus nos ajude então a trilhar esse caminho. Após a aplicação dos passes, da distribuição da água frutificada, a gente vai para a parte final do nosso encontro. Antes de pedir ao nosso convidado para fazer a prece final, eu queria dar alguns recadinhos, né? O primeiro é porque eu ofereço a carona solidária para que ninguém desça a pé nesse escuro, nessa rua sem calçada, né? Então eu ofereço carona, pelo menos ali até o Suspiro. Queria lembrar que nós estamos na campanha para a montagem das cestas de Natal, né, para as famílias que a gente assiste aqui na casa no final do ano. E tem lá o que está faltando para comprar. Quem não puder trazer a mercadoria, né, tem lá um QR Code para fazer um Pix, quem quiser ajudar. E lembrar da nossa rifa, nós precisamos vender essas rifas para poder dar conta do Chester, das cestas e da geladeira que nós vamos ter que pagar a prestação. Tá? Então precisamos dessa ajuda de vocês, porque é a única forma que a gente tem de arrecadar é com a ajuda de vocês. Tá? Agradeço a todos e peço ao irmão faça a nossa prece. Vamos orar, irmãos. Pai de infinita justiça e bondade, que a todos nós criou, Jesus, mestre de amor, que nos deu o caminho, a verdade e a vida, espiritualidade bendita, que a nós acompanha, orienta, em nome da luz do Espírito. Espiritualidade que a esta casa ampara, orienta, que possamos levar desta noite aquilo que a cada um de nós for necessário, em gratidão profunda por estarmos aqui, por termos a oportunidade de compartilhar com aqueles que do nosso lado estão, mesmo que não fisicamente visíveis, o entendimento, a compreensão, o auxílio moral, pela nossa postura progressivamente buscando melhorar. O exemplo aos que estão ao nosso lado encarnado e aqueles que nos acompanham por afinidade, o exemplo fala muito mais do que qualquer palavra. Temos uma semana de paz, uma semana de luta interna contra aquelas tendências, contra aqueles adversários íntimos que ainda, equivocados, insistem em nos manter atrelados a procedimentos que não cabem mais, sejam em pensamentos e sentimentos ou em ações, no nosso momento evolutivo. Que essa doutrina bendita, a doutrina dos Espíritos, que vieram em nome de Deus para nos auxiliar a compreender melhor porque estamos aqui, o que aqui viemos fazer pelos planos individuais de cada um de nós e o provável resultado que teremos em função de como agirmos no nosso presente, assim repercutirá em nosso futuro.
nesta e em outra vida. Por estarmos assim agradecidos, confiantes na ajuda que teremos, sempre que nos dedicarmos a esse autoaperfeiçoamento, podemos dizer que assim seja, Pai querido, em nossas vidas. Graças a Deus. Boa noite.